a gente volta aqui o nosso bate-papo com Eloir Rodrigues, diretor do Jornal da Manhã, do Portal A Rede, jornalista, especialista em política. Vamos ver se agora a gente consegue concentrar aqui o nosso papo, porque a gente viajou em tudo, agora vamos ver se a gente concentra o nosso papo aqui nível local. Como é que foi nosso ano político aí na tua avaliação? Quem subiu, quem desceu, quem termina o ano com balanço positivo e negativo? Olha, eu acredito assim, o grupo do prefeito Marcelo Rangel termina o ano muito bem. Né? Nós tivemos aí nos últimos dias vários anúncios importantes, obras, conquistas de investimentos, né? A questão do aeroporto, lançou o projeto do transporte, tarifa zero. Nós tivemos a vinda de vários investimentos empresariais, né? E em contrapartida, muito pouco desgaste, né? Ponta Grossa foi capital do estado durante a Feira Paraná, né? Então nós tivemos assim um momento muito positivo. Outros grupos da cidade, eu acredito que o deputado Plauto, por exemplo, o deputado ele teve alguns desgastes nos últimos anos, né? Se refletiu muito na última eleição, que ele perdeu votação aqui em Ponta Grossa, mas me pareceu que ao longo desse ano ele vem recuperando o fôlego, vem resolvendo as questões dele com a justiça e vem se reestruturando no cenário local, reestruturando o grupo, buscando estratégias políticas, inclusive em relação à próxima eleição. Devagarinho ele vem reassumindo alguns espaços no governo do estado e buscando uma reaparição pública, né? Te interrompendo um pouco, essa questão do deputado Plauto, por exemplo, quando ele reduziu expressivamente a votação dele, ele sumiu um pouco do cenário, ele teve até problemas de saúde, Sim. alguma coisa, todo mundo achou que o Plauto estava politicamente morto, mas as pessoas estavam subestimando a capacidade de articulação de alguém que está há muito tempo na política e que tem uma visão muito grande, né? O Plauto é uma grande liderança, né? O Plauto, porque assim, ele trabalha de uma forma política, de uma forma muito profissional, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista da estratégia, da política, ele tem uma organização bem firme, né? E até aquele recuo dele, eu acredito que tenha sido estratégico, né? Para poder voltar agora e se recompor e se refortalecer e buscar novas estratégias. Agora, por mais que ele tenha tido um prejuízo eleitoral, perdeu voto, perdeu espaço, o fato é que ele mantém uma estrutura política muito forte, de grupo, de estrutura de campanha, de relacionamentos políticos. Então, ele tem uma capacidade, né, de recuperação muito forte. E isso a gente está vendo agora no bastidor, que está vendo uma reorganização do grupo dele, está buscando apresentar candidatos agora na próxima eleição, ele está buscando uma reaparição, está vindo devagarinho fazer anúncios do governo, de recursos, de investimento. Então você vê que ele está buscando uma recuperação nesse cenário eleitoral, né? De outro lado, nós temos dois nomes importantes, que é o Márcio Paulic, né? O empresário Márcio Paulic, ex-deputado estadual, e o deputado federal Aliel Machado. Esses dois, por mais que eles tenham buscado, assim, nesse ano, uma certa tranquilidade, né? Eles trabalharam muito no bastidor e hoje são os dois principais nomes, né, na disputa da prefeitura de Ponta Grossa. O ex-deputado Paulic, depois do resultado da última eleição, que ele não teve êxito, ele voltou para a empresa, tentou se reencontrar ali, buscar um perfil, uma identidade pública, né? Que me parece a de um empresário com viés político, que está preocupado com as questões políticas da cidade, ao mesmo tempo em que trabalhou no bastidor para recompor o seu grupo, né? Tentar recompor ou montar um novo grupo, né? E o Aliel, de outro lado, com as suas atividades parlamentares, me parece que ele também tentou consolidar essa imagem de um deputado atuante dentro da sua linha de trabalho, né? E também de consolidação desse grupo, visando a definição de uma estratégia para a próxima eleição municipal. Então, assim, se fosse fazer uma análise geral, seria mais ou menos isso, né? Assim, o Marcelo fez o dever de casa dele, acho que tem feito bem
tem feito um bom trabalho, alinhado com o governo do estado, buscando recursos, né? A gente vê que as coisas na prefeitura estão caminhando, né? Quando você não vê reclamações muito intensas, é porque pelo menos alguma coisa está funcionando. Está funcionando bem, né? E fora isso, Ponta Grossa todos os indicadores de Ponta Grossa hoje são positivos, né? De investimentos, de crescimento. Você vê o PIB da cidade nos últimos 7 anos dobrou, o orçamento do município aumentou, e a arrecadação da ICMS, enfim, são indicadores positivos. Então, o Rangel fez a parte dele, né? Conta com o apoio do deputado Sandro Alex, que é irmão dele, e é uma pessoa importante hoje no governo. É uma pasta. Pasta importantíssima. A pasta que tem a chave do cofre, né? Da Afinal de contas. infraestrutura. Essa proximidade dele com o governador é muito boa para Ponta Grossa, né? E, de outro lado, você tem ali mais o grupo do Plauto se reestruturando, né? E os dois grupos hoje, que são os principais na disputa da próxima eleição municipal, que é o do Aliel e do Marcelo, também é do Paulic, né? Do Aliel e do Paulic, se organizando para buscar a melhor estratégia para o ano que vem. Uma questão aí, falando do Marcelo e do Plauto, que são os grupos que a gente diria de situação hoje, eles tiveram um afastamento expressivo, principalmente quando o Plauto, por parte do grupo do Marcelo Rangel, perdeu o posto de representante oficial de Ponta Grossa, um posto que foi repassado para o deputado Hussein Bacri, que é líder do governo, que tem, né, um trânsito muito grande e que, afinal de contas, não é de Ponta Grossa, né? E isso acabou criando um certo mal-estar entre o grupo do Marcelo e o grupo do Plauto, né? Você acha que isso dá para conciliar de novo? Vai depender muito aí do que vai acontecer daqui para frente, né? Dessa acomodação aí das coisas no cenário eleitoral aqui de Ponta Grossa. Mas, de fato, houve esse distanciamento do grupo do Plauto em relação ao grupo do Marcelo. Porque o grupo do Marcelo lá atrás, na última eleição principalmente, ele chegou ao poder junto com o Plauto. Fez parte, toda uma estratégia lá. Aliás, na eleição anterior para prefeito, nós já tínhamos o Paulic como um dos favoritos da prefeitura, né? Tínhamos o Marcelo, que estava junto com o Plauto. Isso, e junto com o Richa, né? E junto com o Richa. E nós tivemos um momento decisivo no último período eleitoral, que foi quando, numa reunião em Curitiba, com o Plauto, Marcelo, Paulic e governador, o Paulic resolveu abrir mão da candidatura a prefeito, né? O que naquele momento favoreceu muito o Rangel, que depois veio ganhar a reeleição junto com o Plauto. Então, na última eleição, o Marcelo ganhou, foi reeleito prefeito, tendo no mesmo grupo o Plauto. Ao longo do tempo, essa parceria, houve esse distanciamento dos dois grupos, e hoje o que a gente observa aí no bastidor é que os dois grupos estão trabalhando de forma isolada. Nós temos o Plauto trabalhando a candidatura do vereador Mainardes, Sebastião Mainardes, que hoje é apresentado pelo grupo do Plauto como o pré-candidato a prefeito, né? E nós temos de outro lado o Marcelo, que trabalha com um grupo que hoje é um grupo dele somente, né? Você não tem mais grupo do Rangel, hoje é o grupo do Rangel, né? Do Rangel e do Sandro, né? Que tem uma proximidade com o governador, né? E você vê que o Rangel está ali, tem vários nomes na manga, mas de repente ele não opta por nenhum, ou opta por um para participar do processo, mas você não tem ainda uma definição do prefeito em relação ao que ele vai fazer. O prefeito hoje, ao contrário do que a gente viu em outras gestões e com outros prefeitos, hoje o Marcelo Rangel é uma noiva cortejada, né? Tem vários pretendentes aí que querem o apoio dele. Se isso vai continuar ao longo do primeiro semestre do ano que vem, tudo vai depender dele manter esse desempenho. Dentro do grupo dele, a gente tem vários nomes lá que ele mesmo já apresentou como possíveis candidatos, né? Desde o Márcio Ferreira, secretário de Obras do Superman, nós temos a própria vice-prefeita, né, Elizabeth Schmidt, tem o secretário Celso Santana, o próprio vereador Mila é um dos nomes que foi cogitado, né?
Então você tem vários nomes dentro do grupo do prefeito que poderiam ser apresentados. Mas ainda eu, particularmente, não consegui identificar qual que é o desejo do prefeito e do grupo dele. Para quem ele vai estender a mão aí? Se ele realmente quer lançar um nome forte dele para vir e disputar a prefeitura, para ganhar a prefeitura. Se ele quer apresentar 2, 3 nomes para simplesmente participar do processo, ou se de repente também nem vai participar do processo. Nem vai apoiar ninguém. Porque o prefeito, o Rangel, ele não pode ser candidato à reeleição. Exatamente. O Sandro, que seria um nome fortíssimo para disputar a prefeitura, também não pode ser candidato a prefeito pela relação sanguínea com o Marcelo, irmão. Então a legislação não permite que, como o prefeito está terminando o segundo mandato, o irmão dele dispute a prefeitura, né? Então, o Marcelo, ele está numa situação relativamente cômoda, porque também ele não tem a obrigação política, eleitoral, de demonstrar força agora. Ele não precisa fazer o sucessor. Não. Ele não precisa mostrar isso para ninguém. Porque, Exatamente. o prefeito precisa demonstrar força política para conseguir um espaço no governo. Ele já tem um espaço no governo. Já. O Sandro já tem um espaço no governo. Então, ele não tem a necessidade hoje, política, de demonstrar força apresentando um candidato que tem um bom desempenho. Né? Talvez a única preocupação que passa na cabeça do Marcelo é se o próximo prefeito vai ser alguém com maior ou menor afinidade com ele. Exatamente. Né? Porque no sentido de manter as políticas que estão acontecendo, de não ser um opositor mais aguerrido em relação a ele, né? Exatamente. Então talvez a única preocupação dele seja essa. E talvez isso explique o fato de até agora o prefeito ainda não ter se manifestado em relação a quem é o seu candidato, se ele terá candidato, se vai apoiar algum grupo, né? Porque eu imagino que jovem como o Marcelo e o Sandro são, o projeto político deles não deve acabar aqui. Acaba. Né? Ou eles devem almejar novos cargos, ou o Sandro deve almejar a prefeitura, porque, né, ele não obteve êxito quando ele disputou a prefeitura, então eu imagino que deva ser um desejo dele, e para uma próxima eleição, da 2024, ele poderia ser o nome. Só que para isso, essa ponte entre 2020 e 2024 é importante, né? Exatamente. E daí nesse cenário nós temos aí, bem claro, 2 candidaturas fortes, né? Que uma mais alinhada à esquerda e uma outra talvez mais alinhada à direita, né? Que é a do Aliel e do Paulic. Né? São 2 nomes fortes que vêm para o jogo, ambos com boa probabilidade de chances de ganhar, e que o resultado final vai depender muito do que vai acontecer de agora até abril, principalmente, que é a definição de grupos, das alianças partidárias, que tudo isso vai definir tempo de televisão, estrutura de campanha, né, alianças e apoios políticos, a definição das chapas lá de vereadores, que são muito importantes também para o apoio do candidato majoritário, né? Então, mas hoje tem muito claro no cenário eleitoral isso, é a candidatura do Paulic, a candidatura do Aliel, uma mais alinhada à esquerda, outra mais alinhada à direita, e daí um espaço enorme para ser ocupado, que pode ser ocupado por um candidato que seria forte, apoiado pelo grupo do Rangel e do Sandro. Se surgir um candidato apoiado pelo Marcelo e pelo Sandro, é um candidato de boa aderência eleitoral, digamos, tem toda a chance de vir para um segundo turno, né? Exatamente. E nós temos aí também nesse vácuo aí, esse grupo que está se formando pelo grupo do Plauto. Isso. Né? Também são nomes que estão nesse grupo aí que são fortes, que vem com estrutura de campanha, com tempo de televisão, né? Com estratégia. Também pode ser que emerja um nome aí. E claro, no cenário político eleitoral, sempre podem surgir novidades. Nós temos outros nomes que orbitam essa esfera aí. Nós temos o nome do Zampieri, Ricardo Zampieri, que seria uma alternativa, um nome alternativo para a cidade, que não é vinculado a nenhum desses grupos, seria um candidato independente, um candidato jovem,
alinhado ao presidente Bolsonaro, né, que vem construindo uma candidatura ao longo do tempo, com uma postura interessante, né? Então seria uma opção. O próprio presidente Mila, presidente da Câmara, que também vem trabalhando algumas alianças, né? Também é um nome interessante, que está no cenário. E outros nomes que vão surgindo, né? O retorno do Vosgrau, por exemplo. O Vosgrau ainda é um nome forte, né, dentro da cidade. Ele ainda tem um Vosgrau, peso. Me parece que ele é mais alinhado ao grupo do Plauto, né? Se realmente confirmasse a candidatura dele, eu acho que esse seria um fato novo e um fato relevante, digamos, no cenário eleitoral. Porque não há como subestimar o potencial eleitoral de alguém que já foi prefeito da cidade por 3 mandatos. E o primeiro a se reeleger na história. Né? Que tem como cabo eleitoral a própria esposa, né, Maria Isabel, que é uma pessoa bastante popular, né? Principalmente nessa área social, nas camadas mais pobres e tal, pelo trabalho social que foi feito. E então é uma pessoa que tem histórico, né? Foi prefeito 3 vezes, tem um cabo eleitoral bom, que é a própria esposa, e se vier num grupo ancorado ali, escorado, né? Num grupo político bom, com pessoas com potencial de voto, com estrutura de campanha, tempo de televisão, esse eu acho que seria um cenário, um fato relevante nesse ambiente político. Mas me parece que ele tem alguns impedimentos, né, pessoais, que talvez dificultem ele seguir nesse projeto. Bom, aí está lançadas as nossas ideias para o pessoal ficar prestando bastante atenção. O importante é que o eleitor fique muito atento nessa eleição municipal, que é a que diz respeito mais de perto à comunidade, né, Luiz? Sim. E acompanhe o histórico e a postura de cada candidato para a gente ter uma cidade melhor, né? É verdade, acho que cidade, independente de quem é o prefeito, de quem é o partido e tal, a cidade não pode parar, né? Ponta Grossa vem crescendo muito, você pega no setor da construção civil, os grandes empreendimentos que vêm surgindo, empreendimentos imobiliários, né, que vêm se recuperando, vêm crescendo de uma forma extraordinária. Você pega o setor de supermercadistas, os investimentos nós tivemos esse ano, né? A indústria dos diversos segmentos também crescendo, cervejarias, todos os segmentos. O setor automotivo estão ampliando, enfim, em todos os segmentos a gente vê um crescimento muito grande de Ponta Grossa. Acho que independente de quem assuma a prefeitura, se é mais à esquerda, se é mais à direita, se é mais novo, se é mais velho, se é homem, se é mulher, o importante é manter essa política, né? Exatamente. Porque quando a cidade cresce, acho que todos nós que moramos aqui, que vivemos aqui, todos nós ganhamos, né? Tá certo. Eloir, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com você e principalmente muito obrigada aqui pelo empréstimo da casa, foi muita gentileza e a gente lá por junho, julho do ano que vem volta a conversar. Sim, temos anuário, temos projetos. Exatamente, para contar e para dar mais luzes aí para o povo, tá certo? Eloir, muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. E a gente já volta um instante só, não saia daí.